Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Preste atenção. Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Se eu quero guardar o meu coração, eu preciso começar guardando os meus olhos. Então, preste atenção. Ele está na hora errada, no lugar errado, olhando na direção errada. Tem como dar certo? Então, se você quer proteger sua aliança, cuidado, porque Davi está na hora errada, no lugar errado e olhando na direção errada. E a Bíblia diz, Davi mandou perguntar quem era. Cuidado com as perguntas que você faz com a mulher do outro, sobre a mulher do outro. Cuidado com as perguntas que você faz sobre o marido da outra. Porque as nossas perguntas revelam a intenção do nosso coração. Ela é casada? Com quem? Como é que ela está no casamento dela? Ele é casado com quem? Como é que ele está no casamento? Do que ela gosta? Do que ele gosta? Davi pergunta quem era. E as nossas perguntas revelam a intenção do nosso coração. Então, muito cuidado. Disseram-lhe é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Disseram, é casada, Davi. Ela tem uma aliança com um homem. E esse homem se chama Urias. Eu estive lá nos escombros do palácio de Davi, e logo embaixo estão os escombros da casa de Urias. Segundo o guia, só morava tão perto do palácio real, da casa real, se fosse um oficial, um soldado de muita confiança. Presta atenção. Só morava tão perto da casa real se fosse um soldado, um oficial de muita confiança. E a resposta que deram foi, é Betseba, mulher de Urias. Ela tem uma aliança com um dos homens de confiança que te serve. Então eu quero deixar aqui alguns conselhos para vocês. Eu até coloquei aí no slide, se vocês puderem colocar para mim aí, a partir de levantando o muro de proteção, para a gente terminar lá, tá? Levantando o muro de proteção, começa por lá, se você puder encontrar aí esses slides. Primeiro muro de proteção que a gente precisa levantar. Cuidado com o excesso de autoconfiança, peça ajuda sempre que for necessário. Não tem super-homem. Paulo disse que o vaso é de barro. Presta atenção. O vaso é de barro. Não tem Douglas, não tem Josué, não tem Fábio, não tem Jonatas. O vaso é de barro. É melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. É melhor você confessar uma fraqueza do que confessar um fracasso. Eclesiastes 4, verso de número 9, diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Peça ajuda, sempre que for necessário. Segunda barreira de proteção, viva de acordo com o código de integridade. Todos nós precisamos ter um código de integridade. Esta barreira tem de ser construída, firmada e mantida para que possa protegê-lo, inclusive de si mesmo. Desta forma, o deslize que leva ao buraco mencionado por Tiago, capítulo 1, verso 13 ao 16, que vai da concepção ao nascimento do pecado, é impedido. Davi não protegeu a sua integridade. Então, viva de acordo com o código de integridade. Olha o que Paulo dizia, 1 Coríntios 9, 27. Antes,
subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Isso é sério. A terceira barreira de proteção: tenha a quem prestar contas. A vida cristã exige mutualidade. A vida cristã exige mutualidade. É impossível fugir dos mandamentos bíblicos da reciprocidade uns aos outros. Escreve no seu bloquinho de anotação: uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Pode ser pastor sênior, pode ser presbítero, apóstolo, evangelista, mestre. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Na Bíblia somos convidados por Deus a exortar e edificar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, considerar uns aos outros para incentivar ao amor e as boas obras, encorajar uns aos outros todos os dias, confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, restaurar uns aos outros. A história nos mostra a importância de relacionamento de mutualidade e prestação de contas. Olha só, John Wesley, criou um plano de prestação de contas e mutualidade que incluía 4 perguntas para os pequenos grupos. Aí, 4 perguntas. Nos pequenos grupos, essa pergunta era feita um para o outro. Olha só, quais os pecados que você cometeu desde o nosso último encontro? Quais as tentações que você enfrentou? Como você conseguiu livrar-se delas? O que você pensou, falou ou fez sobre o qual tema tenha dúvida se é pecado ou não? E a quinta eu que coloquei. Você acaba de mentir em alguma destas respostas? A quarta barreira de proteção: cultive uma aliança com um companheiro de oração. Você tem alguém com o qual você ora frequentemente? Atos 16 e 13. No sábado, saíamos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. Paulo e Silas. Ora, aconteceu que quando fomos ao lugar de oração, Paulo e Silas, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 3. Pedro e João subiam. Percebe? Uma parceria de oração. Quinta barreira: mantenha acesa a fogueira em seu lar. Mantenha acesa a fogueira em seu lar. Um pastor e sua esposa elaboraram uma lista para manter o casamento saudável. Primeiro, Deus será sempre o convidado de honra, o Senhor do nosso lar. No ministério, trabalhamos em equipe. Estamos comprometidos um com o outro a vida inteira. Jamais trancaremos a porta da comunicação mútua. Arranjaremos tempo para suprir as necessidades espirituais, emocionais e sexuais um do outro. Encorajaremos um ao outro e a desenvolvermos nossos dons como indivíduos. Estou encerrando. Barreira de número 6. Lute para manter o equilíbrio. Cuide da sua saúde espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sempre que eu vou aconselhar um casal, eu pergunto assim, eu faço 3 perguntas, e uma delas: como vai a devocionalidade? Como vai a vida devocional de vocês? É interessante que o próprio Davi escreveu o que ele não viveu naquele momento ali, com Betseba, aquele momento ali.
que ele disse? No Salmo 91, aquele que habita, não é aquele que passeia, não é aquele que aos sábados está lá, não é aquele que vem aqui naquele dia que vocês escolheram para a oração, não é aquele que no Natal vai lá, é aquele que habita, aquele que mora na presença, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará na sua tenda. Agora veja que o apóstolo Paulo, no capítulo 5, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele vai falar dos deveres do marido, dos deveres da esposa, dos deveres, depois, no capítulo 6, dos deveres do pai, dos deveres do filho. Aí ele vai falar dos deveres dos senhores, dos deveres lá dos escravos, que seria hoje os patrões e os trabalhadores. Mas antes de falar de todos os deveres de marido, esposa, pai, filho, senhores e servos, ele diz, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se você me pergunta, pastor Josué, é tudo o que eu quero morar na presença, eu quero habitar na presença, como eu faço? Eu digo, viva uma vida cheia do Espírito. Tá, mas e como viver uma vida cheia do Espírito? Praticando as disciplinas espirituais. Só é possível viver uma vida cheia do Espírito se eu levar a sério a prática das disciplinas espirituais. Como vai sua disciplina quando se fala de tempo a sós com Deus?